Bom dia, pessoal. Vamos corrigir então aqui alguns daqueles exercícios que foi pedido para vocês fazerem utilizando o BlueJ e seguindo o PDF que foi postado lá no Teams. Bom, os exercícios são bem simples de fazer, né? Então o que a gente tem que fazer, né? Logicamente iniciar o BlueJ. O meu já está iniciado aqui, né? A gente tinha que abrir o exemplo chamado Shapes. Talvez algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade na parte de abrir o exemplo, né? Para abrir o exemplo, deixa eu ligar o meu zoom aqui, né? Para ficar mais fácil. Vamos ligar o zoom. Pronto. Então, para abrir o projeto Shapes, né? A gente vem aqui em cima em projeto, abrir o projeto, vai aqui em este computador, disco local C, arquivos de programa, BlueJ, examples, shapes, selecionar a pasta. Daí ele vai te dar um aviso falando que o projeto ele é de apenas leitura, né? Você está abrindo ele em modo somente leitura. Daí o que você faz? Você precisa criar uma cópia desse projeto para você trabalhar. Você não pode trabalhar com um projeto que está lá na pastinha Shapes. Então a gente clica aqui em OK, dá um nome para essa cópia, vou chamar de Shapes, vou chamar o meu de Shapes Prof. Vocês podem colocar, vou colocar Shapes Everton, que é meu nome. Vocês podem colocar Shapes, traço o nome de vocês. E onde ele vai ficar salvo. Aqui tá para ficar salvo naquela pasta que já tava, né? Que é a pasta Examples. Eu vou mudar de pasta. Eu vou colocar na minha área de trabalho, porque fica fácil para eu encontrar depois, tá? Vou deixar aqui, ó, na área de trabalho, vou colocar selecionar pasta e vou clicar aqui em OK. Certo? Aguardar alguns segundos que daqui a pouco ele abre aí. Tá abrindo aqui o projeto. Antes de começar a trabalhar aqui com o nosso projeto, a gente precisa compilar essas classes aqui, certo? Para compilar, ou seja, deixar elas prontas para execução, a gente precisa vir aqui e clicar aqui do lado direito em compilar. Tá vendo que aparece escrito, ó, compila todas as classes não compiladas. Vou clicar. Aí você viu que sumiu o tracejadinho, significa que agora elas já estão compiladas, eu já consigo utilizar. Ok? Abrimos o exemplo. Cada retângulo representa uma classe, certo? O que é uma classe? É uma representação virtual, né? De algo do mundo real. Né? Então aqui a gente tem algumas representações, a gente tem o círculo, o quadrado e o triângulo, né? Vamos criar um novo objeto. Como que a gente faz para criar um novo objeto? A gente clica com o botão direito em cima da classe e clica em criar, no caso do círculo, um novo círculo, né? E coloca o nome que a gente quer. Tá. Toda vez que a gente vai criar um objeto daquela classe, a gente chama esse objeto de instância da classe. Então aqui eu vou criar uma instância do círculo, certo? Então eu vou clicar aqui no círculo com o botão direito, vou clicar em New Circle, vou dar um nome para esse círculo, eu vou deixar círculo 1 por enquanto, e vou clicar aqui em OK, certo? E aqui embaixo ele criou um objeto da classe círculo, ou uma instância de círculo. Fica nessa notação aí, fica assim, né? Circle 1 é um
circle, né? Ou um círculo se a gente traduzir para português. Todo objeto que a gente clica fica aqui embaixo nessa parte que ele chama de Object Bench, né? Que é essa parte aqui de baixo. Vou fazer um quadrado para ficar bonitinho. Aqui, ó. Esse daqui se chama Object Bench. E todas as instâncias das classes que você criar vão ficar ali embaixo. Aqui ele também dá uma observação pra gente, né? Que o nome de classe inicia-se com letra maiúscula, como circle, que ele escreveu com letra minúscula aqui, mas tudo bem, é maiúscula. E os nomes dos objetos, ou seja, as instâncias, com maiúsculos, tá? Isso é uma convenção do Java, tá bom? Então as classes elas vão ter a primeira letra maiúscula e os seus objetos terão a primeira letra minúscula. Isso também é chamado de... O estilo de digitar também é chamado de camel case, tá? Que é esse negócio de você deixar uma letra minúscula e outra maiúscula, certo? Bom, continuando aqui então. Vamos criar outro círculo. Exercício, crie outro círculo, crie outro quadrado, qual o resultado? Vamos criar outro círculo então. New circle, circle 2, new square, square 1. Temos aí dois círculos. Qual é o resultado disso daí? Qual que é o resultado de criar dois círculos? Ou, aliás, um círculo e um quadrado. Temos agora duas instâncias de um círculo e uma instância de um quadrado. Beleza? Esse é o nosso resultado. Comandos e métodos. Aliás, chamando métodos, né? O método é tudo aquilo que a sua classe pode fazer, né? Entenda como uma ação dela, certo? Geralmente são verbos, né? Mude cor, mude tamanho, torne visível, mova para baixo, mova para cima, ou mova abaixo, mova acima, se você tiver abreviado, né? Então a gente vai chamar alguns métodos e os métodos a gente chama da instância. Então olha só isso daqui. Outra coisa importante também. Quando a gente trabalha com linguagem orientada a objetos, nós chamamos as suas ações, as ações que as classes conseguem fazer, a gente chama de métodos, certo? Método é a mesma coisa que função, tá bom? Só que algumas linguagens vão chamar de função, outras linguagens vão chamar de método, tá? No Java aqui e no C#, que são as linguagens que a gente vai usar mais, a gente vai chamar de métodos, ok? Então beleza. Vamos chamar aqui o método makeVisible, certo? Vamos chamar o makeVisible aqui nesse primeiro círculo, que é o círculo 1. Então vou clicar com o botão direito nele e vou colocar aqui, ó, makeVisible. Certo? Olha lá que legal que aconteceu. Apareceu uma bolinha
azul. Ou seja, executou o método tornar visível, que torna o círculo visível, né? Extremamente óbvio. Outros métodos que esse círculo possui aí é o move right, o move down, certo? Aí a gente pode utilizar aqui o move right, move down e fazer a bolinha ir lá para o centro utilizando esses métodos. Então ó, vamos ver se a gente consegue aqui. Com o botão direito aqui, eu vou colocar o move down. Foi para a direita. Para facilitar um pouco minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a janelinha do BlueJ, vou colocá-la aqui nesse canto e vou colocar do lado direito a janela do Shapes. Então beleza, ó, move para baixo, vou mover para a direita, move right. Mover para baixo, para a direita. Mover para a direita de novo. Mover para a direita de novo. Mover para a direita de novo. E para a direita mais uma vez. Mover para baixo. Eu acho que dá para mover mais para baixo um pouco. Pronto. Ok? E se a gente utilizar o Make Visible e o Make Invisible, logicamente a gente torna ele visível e invisível, né? Lá, Make Visible já foi utilizado, então não acontece nada, né? Ele já tá visível. Vou colocar o Make Invisible e a bolinha desaparece, ok? Vou deixar ela visível por enquanto. Exercício praticando. O que acontece se você chamar o método MoveUp duas vezes ou mais? O que acontece se você chamar o Make Invisible duas vezes? O que acontece se a gente chamar o método MoveUp duas vezes? Nossa, essa é super fácil, né? Se eu chamar ele duas vezes, olha o que acontece. Chamei uma. Chamei duas. O que aconteceu? O círculo se move duas vezes, certo? Para cima. E se a gente chamar o Make Invisible duas vezes? Vamos ver lá. Ficou invisível, vamos chamar de novo, Make Invisible. O que aconteceu? Ele fica invisível uma vez, certo? Fica invisível a primeira vez. E continua invisível ao chamar pela segunda vez. Super simples. Métodos. Objetos sem operações que podem ser invocadas. O Java as chama de métodos. Os objetos geralmente fazem algo se invocamos um método. Isso aí a gente já viu. Certo? A gente chamou alguns métodos aí que foram Make Visible, Make Invisible e etc. Alguns métodos eles também recebem parâmetros que são dados que ele precisa para funcionar, o que você pode utilizar para ele funcionar. Por exemplo, quando a gente chama o Move Horizontal e a gente digita o 54 ali, é como se o Move Horizontal estivesse dizendo para você assim: quantos passos ou quantos pixels você quer que eu mova na horizontal,
Aí você coloca lá 54 e ele vai mover 54 pixels na horizontal, certo? Vamos testar? Vamos invocar então o método Move Horizontal. Antes de mais nada, vou tornar ele visível, né? Então vou clicar aqui com o botão direito e colocar Make Visible. Vou clicar com o botão direito nele aqui e vou colocar Move Horizontal. E se você observar aqui, ó, a forma como que ele está escrito, você vai ver que está assim. Vou escrever grande aqui em cima. Move Horizontal Int Distance, certo? Significa aqui, ó, essa parte aqui é onde vai os parâmetros do método. Então a gente tem o método Move Horizontal ali e o tipo de parâmetro que ele recebe, que é a distância que ele quer, e é um número inteiro. Então você precisa colocar a distância em formato de número inteiro para ele mover na horizontal. Ok? Os métodos eles podem ter mais de um parâmetro, não precisa ser um só. E a gente chama isso daqui tudo, de assinatura do método, tá? A gente vai ver mais pra frente que uma única classe pode ter vários métodos iguais, com o mesmo nome, né? Desde que sejam assinaturas diferentes, ou seja, tenham um número de parâmetros diferentes ou parâmetros diferentes, ok? Beleza, então vamos chamar aqui o Move Horizontal. E vamos colocar aqui 54 mesmo. Olha lá, ele moveu 54 pixels para a direita. Tá. Vamos utilizar também o Move Right e o Move Left para a gente ver o que acontece. Eu vou usar o Move Right aqui, Move Left. Move Right agora. Ele moveu só um pixel. Qual que é a diferença entre os dois? Qual é a diferença entre o Move Right e o Move Left? Bom, respondendo a pergunta de uma forma bem direta, a diferença entre o Move Right e o Move Left é que um move para a direita e o outro move para a esquerda. Mas se a gente fosse pensar em qual que é a diferença entre o Move Horizontal e os outros moves ali, que é o Move Right e o Move Left, a gente veria que o Move Horizontal ele move na horizontal e a gente tem que passar um parâmetro, né? E se a gente utiliza o Move Right ou Move Left, a gente não precisa passar um parâmetro, a gente só chama o método, correto? Vamos ver aqui, ó. Agora ele pede pra gente invocar os métodos Move Vertical e Slow Move Vertical e Change Size, né? Vamos utilizar todos esses aí. Vamos lá, Move Vertical. Que também recebe um parâmetro de distância, vamos colocar, sei lá, 35. Vou colocar ele ali, né, que é melhor de ver. (45). Lá. Desceu. Certo. Se eu colocar menos 45, daí ele sobe. Certo? Igual a gente viu lá nas ferramentas de desenvolvimento de jogos. Como você pode utilizar o Move Horizontal para mover o círculo 70 pixels para a esquerda? Ah, faltou eu usar esse aqui, né? O Slow Move Vertical. O Slow Move Vertical é muito legal, né? Porque se a gente utilizar o Slow Move Vertical, vou colocar aqui menos 54. Olha lá, ele sobe bem devagar, né? Ele não teletransporta igual o Move Vertical que a gente estava utilizando agora há pouco.
Ah, e tem o change size também, né? O change size vai mudar o tamanho do círculo. Então vamos lá mudar. Colocar 100. Ficou com 100 pixels de largura. Como você pode utilizar o Move Horizontal para mover o círculo 130 pixels para a esquerda? Isso daqui eu respondi agora há pouco, né, fazendo o círculo subir. Se a gente utilizar o Move Horizontal aqui, só que passar um parâmetro negativo para ele, ele vai mover na direção oposta, certo? A gente viu isso daí na Construct e vê bastante na Unity também. Parâmetros. A gente acabou de falar também que os métodos eles podem ter parâmetros, certo? Que é a forma que a gente passa informações para esses métodos para que ele execute, certo? A gente também falou, né, que o nome desse método ali, os parâmetros, juntamente com os parâmetros que ele recebe, é chamado de assinatura, tá? E aqui ainda na fotinho a gente vê que além de ter aqui um método com a sua assinatura, existe também um comentário que diz o que ele faz, né? Então, ó, se a gente chamar aqui um método qualquer, que eu vou chamar de changeColor, por exemplo. changeColor ele pede como parâmetro uma cor, e essa cor tem que ser escrita no formato de string, ou seja, escrito entre aspas, né? Você coloca lá a sua cor entre aspas, assim. Toda string, todo texto, tudo que for em formato de texto, tudo que for palavra ou frase na programação, a gente escreve entre aspas, beleza? E em cima tem o comentário explicando o que esse método faz, né? Então tá lá o changeColor, aliás, change the color, né? Ou seja, muda a cor. As cores válidas são vermelho, amarelo, azul e verde, magenta e preto. Tá? Esses comentários na hora que você está programando você também coloca, você consegue colocar, colocando no caso do Java, né? Cada linguagem tem sua forma de colocar comentários. No caso do Java são as duas barrinhas ali. Os seus parâmetros, né, eles possuem tipos, ou seja, se um parâmetro é do tipo string, a gente tem que passar um valor do tipo string, se for inteiro, a gente passa o inteiro, e assim sucessivamente. E aqui também, reforçando o que eu acabei de falar, né, que a gente sempre usa aspas duplas para especificar o valor de uma string, que é uma palavra ou uma frase. Ah, professor, mas e se eu escrever assim? Isso é uma palavra ou uma frase? Ou um número? Isso daí é uma palavra. O computador vai entender isso aí como uma palavra, mesmo tendo o número escrito ali. Simplesmente pelo fato de estar entre aspas. Ok? Próximo exercício. Vamos utilizar o método changeColor, que recebe um parâmetro do tipo string, e a gente vai usar a palavra red, certo? Vamos lá, vamos utilizar o red aqui. Coloquei o red, o que aconteceu com o símbolo? O que aconteceu com o círculo? Ficou vermelho, né? Isso aí está extremamente claro. E o que acontece quando a gente coloca uma cor que não é conhecida, certo? Aqui tem um detalhe interessante, ó. Eu vi que alguns de vocês fizeram esse exercício um pouco diferente. Mas olha só, se eu utilizar o changeColor aqui e a gente lê o comentário, ele fala as cores válidas, né? Que é red, yellow, blue, green, magenta e black. E se eu utilizar uma cor que ele não conhece, vou colocar aqui, ó, gray, certo? Que é o cinza. Coloquei o gray e ele fica preto.
Então a resposta para essa pergunta aqui, ó, o que acontece quando a cor não conhecida é especificada? A resposta é o círculo fica preto. Pronto. Invoque o método changeColor e especifique a cor dos parâmetros sem as aspas. Vamos lá. Vamos invocar o método changeColor. Colocar o nome da cor sem as aspas. Vou colocar aqui, ó, yellow. Erro. Não conseguiu encontrar o símbolo variável amarelo. Isso significa que ele não sabe o que significa isso daqui. Porque como não está entre aspas, isso daqui para ele poderia ser um número, poderia ser um tipo de variável, poderia ser um nome de método, poderia ser qualquer coisa, certo? Então assim, ele não conseguiu encontrar e não sabe o que é isso daí que você escreveu. Tá, então ele vai dar esse erro aqui, ó, não encontrou o símbolo variável yellow, né? A variável yellow que ele quis dizer aqui é a variável que você passou, ok? O próximo exercício então pede para a gente criar vários círculos na bancada de objetos e tornar eles visíveis e mover eles pela tela. Então vamos lá, vamos fazer isso daí. Criar vários objetos, então criar um círculo. Criar outro. Criar 3. E vou mover eles pela tela. Então eu já tenho aqui, eu vou mover esse aqui. O horizontal, vou colocar menos 50. Ah, faltou Make Visible, né? Também Make Visible. Esse aqui também Make Visible. O horizontal, vou colocar esse aqui 50 pixels. Esse aqui menos 50. Opa. Ah, é Move Vertical, estou usando a função errada. Pronto. E esse aqui, Move Horizontal, 50. Ah, vou deixar eles ali naquele cantinho por enquanto. Cria alguns triângulos e quadrados, mudando suas posições, tamanhos e cores. Ah, faltou fazer um círculo grande amarelo, né? Vamos fazer um círculo grande amarelo. Vou criar um novo círculo aqui. Vou chamar de círculo 6. Tornar ele visível. Mudar a cor dele para amarelo. Vou mover ele para baixo. Pronto. Eu vou aumentar o tamanho dele. Então, change size. Vou colocar 200. Pronto, lá, grande amarelo. Cria alguns triângulos e quadrados mudando suas posições, tamanhos e cores. Então vamos criar alguns triângulos também. Vou criar uma instância do triângulo. Uma instância do quadrado. Outra instância do triângulo. Outra instância do quadrado. Vamos tornar todos eles visíveis.
e vamos mover eles pela tela aqui. Vou mover esse aqui na horizontal, 100 pixels. E esse aqui também vou mover na horizontal, 100 pixels. Tá bom, né? Vou mudar também o tamanho desse triângulo aqui. Colocar 100. Opa, faltou aqui, né? Aqui o triângulo ele tem alguns parâmetros diferentes, né? Uma altura e uma largura. Então eu posso pôr uma altura, por exemplo, assim, de 100 pixels e uma largura de 20 pixels. Vamos ver como é que ele fica? Ele fica um triângulo esticadinho, né? Porque a base dele, ou seja, a largura dele é menor e a altura dele é maior. O mesmo vale para o quadrado. Se eu tentar mudar o quadrado, ele vai pedir para a gente colocar o tamanho dele. Não é um retângulo, não é um quadrado. Então ele não vai dar a opção de mudar a base e a altura, só o lado, né? Porque a gente sabe que o quadrado tem os 4 lados iguais, então a gente só precisa mudar um dos lados para mudar o quadrado inteiro. Então eu vou colocar aqui 150 também, vai ficar grandão, ocupando quase a tela toda. Múltiplas instâncias, né? Isso aqui a gente já viu, né? Com o andamento dos exercícios, que uma única classe ela pode ter várias instâncias, ou seja, vários objetos criados a partir dela. É como se fosse uma forma de bolo, um exemplo que eu já dei em sala de aula. Você tem uma forma de bolo, a forma ela não é o bolo, mas com uma única forma você consegue criar vários bolos diferentes, certo? E cada instância, né, quando você executa o método na instância da classe, ela só altera os dados daquela instância. Então pensa, por exemplo, que eu criei um bolo comum, certo? Criei lá a base e eu vou colocar uma cobertura de chocolate nele. E eu fiz um outro bolo, um bolo que o sabor dele é cenoura, por exemplo. Então eu tenho 2 bolos diferentes feitos com a mesma forma, mas um tem cobertura de chocolate e o outro tem sabor de cenoura, e assim sucessivamente. O seu estado, o estado do objeto é definido pelos seus atributos, né? Os atributos, quando a gente vai criar um objeto, por exemplo, a sua cor, a sua altura, no caso daquelas formas geométricas, e assim sucessivamente. Esses atributos são definidos pela classe. Posso utilizar também a própria forma de bolo também, né? De novo, você tem aquela forma que tem um furo no meio, né? Você tem aquela forma que não tem furo no meio. Elas criam bolos diferentes, beleza? No BlueJ, o estado do objeto ele pode ser inspecionado usando a função inspect, né? Na verdade, um exemplo melhor aqui sobre o estado não é nem que formas diferentes vão criar bolos diferentes, né? Quando a gente está falando do estado, a gente está falando do objeto independente da classe, né? Então, se eu criei um bolo, fiz um bolo lá com a minha forma, né? E daí fiz a cobertura, fiz o recheio lá do bolo e tal. Aquilo ali que eu tô vendo, né, o bolo pronto, aquilo ali é o seu estado. Então é um estado dele como que é. É um bolo com cobertura, um bolo recheado, tá? Só para usar um exemplo mais do mundo real, né? Ou eu posso ter também uma pessoa, né? Uma pessoa, ela pode ser uma instância da classe pessoa, né? E ela possui o seu estado, por exemplo, uma pessoa
que tem 1,70 de altura, olhos castanhos, esse é o estado dela, é aquilo que você está vendo nela. Mas nem todas as pessoas são iguais, cada uma possui o seu estado. Bom, no BlueJay você consegue ver o estado de um objeto utilizando a função inspect, né? Essa janela é chamada de Object Inspector, ou inspetor do objeto. Também é uma coisa que a gente tem na Unity, né? Quando a gente seleciona um objeto, um Game Object na Unity, a gente tem o seu inspector lá do lado direito, onde estão as suas propriedades e tudo mais. Tá. Tenho aqui vários objetos criados, né? Então se eu pegar esse quadrado aqui, clicar nele com o botão direito e selecionar a opção inspecionar aqui, eu vou ver o seu estado, né? Então ele tem aqui um tamanho de 30, uma posição de 160 em X, ou seja, na horizontal, uma posição em Y, ou seja, na vertical, de 50, a cor vermelha, e se ele está visível como verdadeiro, ou seja, ele está de fato visível. Com vários objetos, próximo exercício, né? Com vários objetos criados, inspecione cada um deles por vez, né? Tente alterar o estado do objeto usando qualquer um dos métodos enquanto a janela Object Inspector está aberta. Qual o resultado? Vamos tentar fazer isso daí? Vamos abrir aqui um inspector desse círculo aqui. E vamos tentar mudar o estado dele com a janelinha aqui aberta. Então eu vou colocar a janelinha aqui, ó, em cima, e vou tentar modificar o estado dele. Vamos ver o que acontece. Tem um diâmetro de 100, vamos aumentar então o seu tamanho. Change size, vou colocar 150. O que aconteceu ali, ó? O diâmetro aqui também mudou para 150, certo? Então lá, tente alterar o estado do objeto usando qualquer um dos métodos enquanto a janela Object Inspector está aberta. Qual o resultado? Qual é o resultado disso? A janela Inspector exibe o novo estado do objeto, certo? Conteúdo de um objeto. Os objetos de uma mesma classe, né? Todos eles terão o mesmo campo. Porém, o valor de um pode ser diferente em cada objeto. Utilizando o meu exemplo favorito, que é o exemplo do bolo, que eu gosto bastante de bolo, né? Todo bolo que eu fizer numa forma redonda de furo no meio, todo bolo que eu fizer nessa forma, ele vai ser redondo e vai ter um furo no meio. Porém, cada um dos bolos pode ter um sabor diferente, uma cor diferente, pode ter uma cobertura diferente. Os tipos e nomes de campos são definidos em uma classe, não em um objeto. Aqui a gente poderia usar como exemplo a receita do bolo. Então lá na receita do bolo está escrito como que a gente faz. Aquilo lá não é o bolo, né? A receita não é o bolo. A receita só tem as instruções de como fazer um bolo, né? Quantos ovos, quanto de açúcar que vai, quanto de farinha que vai e assim por diante. Quando um objeto é criado, seus campos são criados automaticamente. Isso significa que quando eu crio uma instância de um objeto, ela já possui as suas propriedades ali, eu não preciso criá-las. Por exemplo, você quando nasce, né? Você é uma instância de pessoa, uma instância dos seus pais, né? Você quando nasce, você já nasce
com o nome, né? Você já tem um nome, você já tem um endereço, você já tem uma certidão de nascimento, enfim. Você já nasce, o objeto já nasce com os seus campos, certo? Você já nasce com uma cor de olhos, você já nasce com uma altura e assim sucessivamente. Então os objetos eles já são, quando eles são criados, eles já têm os campos criados e geralmente já vem com um número padrão, né? Ele já vem com um número padrão no momento que ele é criado. Então, quando você nasceu, você tinha os olhos castanhos, certo? Você não nasceu e depois colocaram os olhos em você, ou depois que você nasceu alguém chegou e disse assim, os seus olhos serão castanhos. Não, no momento que você já nasce com aquilo, com essas características. Os métodos funcionam da mesma maneira, certo? Porém são invocados nos objetos informando qual objeto alterar, tá? Então, você aí, pessoa, instância da classe pessoa, né? Você pessoa 1, você pessoa Clayton, instância da classe pessoa, né? Você tem o seu método andar, o seu método falar, certo? E isso serve para você, tá? Esses são os seus métodos e é você que os executa. Então, quando você invoca o método falar, certo? Ele está alterando você, né? Você está falando. Aqui a gente tem um exemplo da classe círculo, né? A gente tem aqui a classe círculo com seus campos. Classe círculo com seus diferentes campos, né? Seus atributos. Diâmetro, posição em X, posição horizontal, né? Posição vertical, cor e se ele está visível ou não. Aqui nós temos as suas instâncias, né? Os objetos que foram criados com esse modelo de círculo aqui. Então a gente tem aqui um círculo 1, que é um círculo que possui os seguintes atributos, né? 50 pixels de diâmetro, ele está localizado na posição 80 da tela, na posição 80 na horizontal, posição 30 na vertical, possui a cor azul e está visível, certo? E o outro aqui, que também é um círculo, porém possui o seu estado ou seus atributos diferentes do outro círculo, né? Mas não deixa de ser um círculo também. O próximo exercício pede pra gente usar as formas do projeto Shapes e criar uma imagem de uma casa e de um sol. E para anotar os passos para chegar até o resultado final. Eu vou começar a fazer, né, só para vocês terem uma ideia de como é para fazer. Mas não tem segredo nenhum, né, de como você faz isso daqui. Eu vou abrir novamente o projeto Shapes, né, para poder tirar todas essas coisas daí, né. Então eu vou vir aqui em projeto, um novo projeto, vou colocar casa aqui no nome, Shapes Everton Casa, vou colocar assim. Não, eu fiz errado, né? Não é desse jeito que você abre o projeto. Então eu vou fechar esse aqui. Vou abrir o BlueJ novamente e vou começar a criar minha casa. Então vamos lá. Vou precisar de um quadrado que vai ser o chão da casa. Vou precisar de um outro quadrado que vai ser a porta da casa. Vou precisar de um triângulo que vai ser o telhado. Vou precisar de um círculo que vai ser o sol. Tornar o primeiro quadrado visível, né? Aqui. Vou mover ele
para horizontal. Então vou colocar Move Horizontal aqui, vou colocar 54 pixels, vou colocar mais Move Horizontal, vou colocar mais 54. Move Vertical, vou fazer ele descer, vou colocar 200 pixels aqui e vou aumentar o tamanho dele, né? Change Size, vou colocar 400 assim, certo? Ah, eu vou mudando ele aqui também. Vou ver na vertical, vou mover para cima, vou colocar menos 100 assim, para ele subir. Vou deixar assim, pra mim tá bom, né? Vou tornar o outro quadrado visível, Make Visible. Mudar a cor dele, colocar preto. Vou deixar ele um pouquinho mais compridinho, então vou colocar aqui Change Size dele. Um pouquinho compridinho não, um pouquinho maior, né, no caso. Um pouquinho maior. Vou colocar aqui 100 pixels. Opa, ficou muito grande, né? Vou diminuir. Voltou para o tamanho original. E vou movendo, né? Mover na horizontal aí, vou mover 100 pixels na horizontal. Vou mover mais 20 pixels. Vou mover na vertical 100 pixels. Vou mover mais na vertical ainda. Mais 50 pixels. E vou fazendo isso até eu montar minha casa. Não tem muito segredo, né? Tornar o triângulo visível. Também vou mudar o tamanho do triângulo. Vou mudar só o tamanho da base. Então aqui, nova altura, eu vou deixar daquele jeito ali. Vamos ver o que acontece. Vou mudar só a base. Vou colocar 100 pixels de base. Ele pede a altura do mesmo jeito. Eu vou colocar 50. Ele já tem alguns valores aqui, ó. Vou colocar 50. Vou dar OK. Ficou um pouco maior. Vou manter a altura e vou mudar a largura. Vou colocar 400, acho que vai ficar bem grande, né? Ficou enorme, né? Vou mover na horizontal para a direita. 54, 60 pixels. E eu vou fazendo isso até montar a minha casa. E vou anotando os passos que eu estou executando, né? Não precisa ser todos os passos, né? Só alguns dos passos, né? Quais os passos que eu executei? Criei uma instância de cada classe. Aliás, vou colocar assim, ó, criei instâncias das classes necessárias. Quadrado, triângulo, círculo. Modifiquei suas posições usando o método Move Horizontal, Move Vertical. Suas cores utilizando o método Change Color. E seus tamanhos utilizando o método Change Size. Certo? Simples assim. E é claro, você tem que desenhar a casinha. Isso poderia ter sido feito de maneira diferente? Isso poderia ter sido feito de maneira diferente, sim, se a gente tivesse feito o quê? Se tivéssemos escrito um algoritmo para desenhar
a casa, certo? Se a gente tivesse escrito um algoritmo para desenhar a casa, lembra lá do Visual G? Né? A gente tivesse escrito os passos, cada um dos passos para desenhar a casa, se a gente tivesse escrito eles um embaixo do outro, teria dado certinho. No próximo vídeo a gente vai ver como fazer o exercício com o projeto Picture. Beleza? E até mais.